Mateus 7, do versículo 15 ao 20. Mateus 7, de 15 ao 20. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vocês vestidos de peles de ovelhas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Na época de Cristo existia 3 tipos de pastores. O primeiro era o pastor mercenário. O pastor que ficava na entrada das cidades. E o dono de ovelhas, quando queria descansar ou tinha algo para resolver em outro lugar, pagava esse pastor e esse pastor vinha e cuidava das ovelhas enquanto ele estava fora. Mas esse pastor mercenário muitas das vezes roubava uma, duas, matava as ovelhas para si. Era um ladrão. Era um lobo com pele de cordeiro. De longe todos vinham, achavam que era pastor, mas estava ali no meio das ovelhas para tragar a vida. O segundo tipo de pastor era aquele que também era pago. Mas ele não roubava para si, ele cuidava de verdade das ovelhas e no final do dia entregava as ovelhas novamente ao dono. Mas esse pastor que era pago para cuidar das ovelhas, se um lobo fosse atacar as ovelhas, ele nunca ia colocar sua vida em perigo para o prol daquelas ovelhas. É como hoje em dia um flanelinha, se você entregar seu carro, dá o trocado que for ele na mão dele. Chegar um assaltante, o assaltante vai levar seu carro. Então esse tipo de pastor nunca iria dar sua própria vida em favor das ovelhas. E existia o verdadeiro pastor, que era o real dono das ovelhas, que cuidava dela como se fossem filhos. E poderia vir lobo, poderia vir leão, e ele ia colocar a vida dele em risco em favor das ovelhas. 3 tipos de pastores. Porque na Bíblia mostra, por que Jesus faz essa comparação de lobo com pele de ovelha? Por que não coloca outro animal? É sempre lobo. Porque lobo é um animal feroz, mas naquela época ele se camuflava muito bem no meio das ovelhas. Era muito difícil de saber quando tinha um lobo lá no meio. Os pastores ficavam atentos para que os lobos não viessem, mas quando eles vinham sem o pastor ver, era difícil de identificar que ele estava lá. Só identificava quando já estava alguma ovelha morrendo. E o engraçado é que o lobo andava tranquilamente no meio das ovelhas e as ovelhas não viam ele como ameaça. Porque é normal, né? Um bicho feroz vinha, as ovelhas corriam para o outro lado, né? Mas elas ficavam lá quietinhas e o lobo andando no meio delas. É difícil de saber. É difícil de descobrir. Se você vê alguém aqui, você não sabe se tem alguém aqui que é um lobo com veste de ovelhas. Você não sabe. E como podemos identificar? A palavra de Deus é incrível e viva.
No versículo 21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é a vontade de Deus? É fazer milagre? É orar por um enfermo e o enfermo ser curado? É vir aqui na frente pregar? Essa não é a vontade de Deus. Você sabia que pessoas que não vivem debaixo da vontade de Deus, falsos profetas, fazem milagres? Sabia que Deus escuta a oração deles e o milagre acontece? Então não é porque aquele profeta que orou e alguém foi curado, não quer dizer que ele seja realmente um profeta de Deus. No versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Aqui está dizendo claramente que a pessoa que expulsa demônios, que cura, pode chegar lá em cima e se deparar com Jesus dizendo: apartai de mim, que eu não vos conheço. Então, não ache que porque aquele pastor ora acontece, porque aquele pastor prega o que você quer ouvir, que é só prosperidade, prosperidade, bênção. Aquele pastor que prega o que o seu coração se alegra, isso não quer dizer que ele seja um verdadeiro adorador. Naquela época, os reis tinham seus conselheiros. E a maioria dos conselheiros, para manter o cargo, falava tudo aquilo que ele sabia que o rei queria ouvir. Era difícil ter um que realmente falasse a verdade, mesmo que magoasse o rei. Então, há muitos que são falsos profetas no altar para agradar as pessoas a continuarem lá. E muitos só estão lá porque estão agradando assim. Se alguém vir falar a verdade e essa verdade magoar, no instante ela sai da igreja. Então, não é somente profecia, não é somente oração, cura, milagre, que vai dizer que ali está sendo um culto verdadeiro a Deus. A gente pode ver em seus frutos, como aqui diz: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E os frutos o que é? São os frutos do Espírito Santo. É no seu dia a dia, é mansidão, amor, alegria, perdão. Se aquela pessoa não vive isso, ele com certeza está longe de Deus. Então, essa palavra não é somente para os pregadores, os pastores que estão no altar falando a palavra de Deus. Não, essa palavra também é para você. Você é um lobo, achando que é uma ovelha, só porque você vestiu a pele dela, ou você verdadeiramente é uma ovelha? Não olhe para os outros, não olhe agora para o seu pastor, olhe para você. Você vive os frutos do Espírito Santo no seu dia a dia? Ou você só chega na igreja, se senta com sua Bíblia debaixo do braço, dizendo: eu estou com veste de ovelha, então está tudo certo. Não adianta ter só a veste de ovelha. É triste você ser enganado. Não é, eu acho que o pior não é os outros lhe enganarem, mas é você enganar a si mesmo, achando que está tudo bem. Eu fui curado, Jesus me ama porque eu fui curado. Saiba que ímpio também é curado. Eu ganhei uma bênção grandiosa na minha vida, uma porta de emprego. Saiba que ímpio também ganha. O
que vai dizer que você tem a salvação ou não é o fruto do Espírito Santo. Para que você não chegue lá no dia, no grande dia, escute. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Jesus está falando claramente aqui, não é para ímpio, mas é para lobos com vestes de cordeiros, é para pessoas que estão na igreja. O povo que está aí fora, ele não tem o trabalho de vestir a veste de cordeiro. Eles já são lobos e todos veem isso. Essa palavra aqui é para todos que estão na igreja, debaixo da casa do Senhor. E não é somente pastores. E é isso. Foi uma palavra breve. Espero que toque no coração de vocês e produza o resultado pela qual foi enviada. Que Deus, primeiramente, faça a vontade dele também na minha vida. Agradeço a oportunidade.